Glória a Deus. É com muito temor e com muito tremor que eu estou hoje aqui e, acima de qualquer coisa, obedecendo um chamado de Deus, né? Quando eu, nessa semana, recebi uma mensagem da Lilian e ela me fez um convite, quando comecei a ouvir a mensagem, ela falou assim, eu tenho um convite para te fazer, eu nem falei isso para ela. Aí eu falei assim, acho que ela vai me chamar para tomar um café, acho que ela vai me chamar para almoçar com ela. Confesso que foi isso que eu achei no convite. Quando no convite ela disse, eu gostaria que você levasse para a igreja a palavra que você ministrou durante a jornada Essência, eu acelerei o áudio. Eu falei, não é possível. Agora que tem esse recurso, eu vou acelerar esse áudio para ver onde vai terminar esse convite. E Deus sabe o desejo do meu coração. Como a Lilian falou, a gente tem uma célula há 18 anos. E é ali que eu me sinto segura, é ali que eu me sinto confortável, é nesse núcleo fechado para trazer a palavra. Eu nunca trouxe a palavra para uma igreja e muito menos subi no púlpito para pregar. Então vocês estão sendo hoje os meus cobaias. A gente vai fazer isso junto. Espero que seja uma palavra que, da mesma forma que falou ao meu coração, fale ao seu coração também. E eu tenho caminhado com Deus, e Deus conhece cada um de nós, né? Deus não só conhece cada um de nós, mas Ele sabe como Ele age com cada um de nós. E logo depois que eu recebi o convite, eu falei, amém. Não é ela, não é para a igreja, é para Deus. Então, sim, eu aceito. E à tarde, como Deus sabe e me conhece, Ele sabe que às vezes eu não gosto de ir muito na banguela, que eu gosto que Ele me dê algumas confirmações ao longo do caminho. E naquele dia à tarde, do nada, eu recebo uma mensagem de um amigo nosso, e ele fala assim, Flavinha, te vi pregando no YouTube. Eu sei que foi só para mulheres, mas foi para mim também. Essa palavra tem que ir para mais pessoas. E aí eu falei, amém. Deus está confirmando, através da boca do Levon, que não é nada, não é cristão, mas tem Jesus no coração, mas não frequenta a igreja. A gente insiste para ele frequentar a igreja, mas ele não frequenta ainda. Mas a igreja está dentro dele. E Deus levantou esse homem para falar assim, eu quero que você leve a palavra do Jornada Essência para toda a igreja. Então essa palavra que eu ministrei durante essa semana, para mulheres especificamente, não é só para mulheres. E eu gostaria que o meu marido subisse aqui, porque eu acredito muito, como Boaz, por detrás de toda mulher e chamado que nós temos no ministério, eu tenho um marido do meu lado, que me apoia, que me sustenta e que Deus levantou para ser o meu apoiador e aquele que vibra com as minhas conquistas. E assim como Ruth floresceu com Boaz, esse é o meu Boaz. E eu queria que você me abençoasse nesse momento, para que essa palavra atinja o coração das pessoas. Bom dia, pessoal. A gente se conheceu na igreja, viu? Mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás. E de lá para cá tem um versículo na Bíblia que me toca muito, que diz o seguinte, o que os ouvidos não viram, isso eu sempre falo para a Flávia, o que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, o coração não sentiu aquilo que Deus tem para você. Então você saiu de manhã da sua casa para buscar uma receita, uma resposta em tempos de internet, em tempos de conteúdos, que você busca centenas de coisas e às vezes você não busca nada. A atitude com Deus é que está em primeiro lugar na tua vida. Então hoje a Flávia vai trazer essa palavra e eu quero abençoar ela, porque a gente tem que obedecer a palavra de Deus. E depois que Deus me deu uma família, depois desse versículo que eu disse para vocês, Ele me deu filhos e me deu uma esposa maravilhosa. Então eu, como sacerdote da minha casa, eu quero abençoar a vida da Flávia. Hoje que a gente faz tudo juntos, cada macaco no seu galho, né? Ela traz a palavra e eu faço a oração
enfim, deixa Deus te usar da maneira como Ele quer. Senhor Deus, eu quero te agradecer em primeiro lugar, Senhor Jesus, por essa oportunidade, Senhor Deus, de abençoar as vidas, de trazer essa palavra, Senhor Deus, de estar aqui, Senhor Deus, num lugar santo, Senhor Deus, onde a gente se conheceu, Pai. As pessoas saíram, Pai, da sua casa, Senhor Deus, das suas casas de manhã para buscar uma resposta, Senhor Deus, que elas saiam daqui cheias do Teu Espírito, Pai. Que o Senhor abençoe e use a vida da Flávia agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, amor. Amém. Esse é o meu Boaz. Eu floresci, assim como Ruth. Que você floresça nessa manhã. E eu queria começar esse estudo fazendo você refletir um pouco. O que é ser bem-sucedido para você? Quando você pensa em alguém que é bem-sucedido, o que vem à sua mente? É ter uma profissão reconhecida? É através dessa profissão ter um salário reconhecido? Ou até mesmo não ter um salário reconhecido? É ser uma exímia dona de casa e cuidar da sua casa como ninguém? Quando a gente entende qual é o nosso lugar diante de Deus, a gente entende o que é ser bem-sucedido. A gente entende qual é o chamado de Deus na nossa vida. O bem-sucedido é o lugar que Deus estabeleceu para a sua vida. Aonde Deus te plantou, aonde Deus te chamou, o propósito dele vai se cumprir. E você vai ser um homem e uma mulher bem-sucedida. Amém? Quando a gente olha e entende que Deus aqui, ao longo de toda essa jornada, a forma como a gente se comporta, ela faz toda a diferença. Mas do que você está falando, Flávia? Eu estou falando que muitas vezes não é aquilo que a gente tem, não é o que, mas é o como. E isso tem sido o que eu aprendi ao longo de toda a minha carreira profissional até aqui. Eu tinha um chefe que uma vez ele chegou para mim e falou assim: essa pessoa não tem mais jeito, a gente vai ter que desligar. Eu tinha um carinho especial por aquela pessoa e eu particularmente gosto muito de cuidar de gente, fazer as pessoas irem além. E eu falei para ele: mas não, eu acho que tem jeito, ele está se capacitando e tal. Ele falou: ele está se capacitando. O que? Eu não tenho dúvida que ele tem. O que é o que? O que são as suas competências técnicas? É aquilo que você vai angariando ao longo da sua vida, que você vai construindo o seu repertório técnico. Que como assim? Você vai para uma faculdade de medicina, você vai aprender a ser médico, você vai receber toda uma capacitação técnica. Mas, Flávia, a diferença que separa as pessoas que são bem-sucedidas, as pessoas que têm um bom desempenho profissional, não é a capacitação técnica. É o como eles exercem essa capacitação técnica. E o como fala muito de atitude. São as suas atitudes que vão colocar você num lugar de diferença, seja no mundo ou seja no reino espiritual, que é isso que a gente vai falar hoje, de atitudes que transformam. Não é o quanto você sabe, não é o quanto a sua técnica está inserida dentro de você, mas é como você vem exercendo tudo isso e com que atitude você se posiciona diante da vida. E quando a gente entende que esse como é o que diferencia, a gente passa a entender que quando nós temos uma paternidade, nós temos um pai. Talvez você venha de um contexto familiar onde a figura do seu pai não foi presente. Muitos. E essa é a grande dificuldade que a gente tem, meus irmãos, de se relacionar com Deus.
Porque nós temos relacionamentos com o nosso pai terreno, muitas vezes, frustrados e quebrados. Mas nós temos um pai. Você tem um pai. Aceite e viva a paternidade do seu pai sobre você. Eu tenho características na minha vida, porque todo filho se parece com seu pai de alguma forma. Eu me pareço muito com os meus pais, muito com a minha mãe e muito com meu pai, que já não está mais aqui. E essa semelhança, ela aparece de diferentes formas. Ela não aparece só de forma genética, apesar de eu achar cada vez mais que eu estou muito parecida com a minha mãe. Me vendo no vídeo pregando, parecia que eu estava vendo a minha mãe. E eu falava, meu Deus, como eu estou parecida com a minha mãe, realmente. Mas tem características nossas, físicas, como essa que eu disse, e características psicológicas. E essa palavra que eu vou trazer hoje, ela fala a respeito dessas características, dessas semelhanças. E a Bíblia me mostrou um exemplo muito inspirador, através da vida de Axa, que pouco, pelo menos eu, tinha ouvido falar até aqui. Não sei quantos já ouviram a história de Axa. O quanto que esse exemplo é inspirador, uma passagem curtinha da Bíblia. Mas me inspirou a entender que Deus tem uma bênção aonde quer que nós estejamos. Mas antes de falar de Axa, eu queria dividir com vocês o contexto que está em Josué. Josué tinha sido um servo, ele tinha sido servo de Moisés, e porque ele foi servo, Deus o colocou como líder. E Deus o colocou como líder num momento de travessia do deserto muito importante. Só que no capítulo anterior à passagem de Axa, a gente encontra um Josué cansado, um Josué abatido. E Josué não era assim. E você não é assim. Mas, irmãos, o cansaço e o abatimento, ele vem. Ele vem. E quando ele vem, nós entendemos que nós não somos abatidos, mas nós estamos só cansados. E naquele momento Josué estava cansado. Josué já tinha lutado tudo que ele tinha lutado. Já tinha passado um episódio muito importante com quem? Com Caleb. Deus colocou um homem de aproximadamente 85 anos, ali do lado de Josué, para fazer toda essa caminhada. E chegou um determinado momento que Josué e Caleb chamam e falam assim, eu quero que você vá a uma terra e você mande os seus espias. Caleb tinha uma história forte com Josué. E eles foram enviados por Moisés, os dois juntos, com mais 10 homens, até a terra de Canaã, para quê? Para espiar a terra. Moisés chama esses 12 espias e pede a eles um relatório. Quando ele recebe esse relatório, e Josué e Caleb eram parte desses 12 que tinham ido, 10 desses 12 voltam dizendo assim, verdadeiramente, essa terra mana leite e mel, mas os gigantes estão lá. Olha, os filhos de Anak habitam aquela terra e nós somos gafanhotos perto deles. Eles eram gafanhotos de fato? Gafanhoto não conquista, gafanhoto destrói. Gafanhoto não conquista, gafanhoto destrói. Olha como aqueles homens estavam se enxergando diante da adversidade. Olha como eles voltaram pequenos, se sentindo recolhidos, enfraquecidos. E aí eles disseram, Caleb e Josué, gafanhotos? Gafanhotos não. Claro que não. Eles tinham sido escolhidos por Deus para conquistar a terra. Tinham 2 ali, no meio daqueles 12, que sabiam para que Deus os havia chamado.
Você sabe para que Deus tem te chamado? Deus tem te chamado para ser o gafanhoto, o recolhido, o encolhido? Ou Deus tem te chamado e você sabe o chamado dele na tua vida de conquistar? Caleb e Josué chegam e falam assim, opa, não, de jeito nenhum. A terra é boa, mana leite e mel, é exatamente do jeito que Deus disse que é. É verdade que os filhos de Anak estão lá, mas se Deus se agradar de nós, nos dará a vitória e nós tomaremos aquela terra. Eram 10 desanimando o povo e só 2 levando o povo para frente. E aí aquela geração não chegou à terra prometida. Mas Josué e Caleb permaneceram e não voltaram para trás. E aí no capítulo 14, Caleb está com aquilo lá na cabeça, né? Aquela terra é minha, Deus prometeu, Deus nos trouxe até aqui. Quer saber de uma coisa? Eu vou conversar com Josué. Caleb vai até Josué e diz, lembra daquilo que a gente viveu e do que Deus prometeu para a nossa vida? Já se passaram 40 anos, mas eu tenho a mesma força, o mesmo vigor e eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa, Josué, e eu quero a região do Hebrom. A promessa de que a região do Hebrom será tua, eu quero viver essa conquista hoje. E ele conversa, e a promessa, e Josué fala, realmente a promessa é tua, Deus vai cumprir, o tempo não é nosso. Quem decide o momento da promessa na sua vida e na minha vida se cumprir é Deus. Essa é a diferença de quem vai tomar posse e de quem vai ficar assistindo de longe. Essa é a diferença de quem se levanta em busca dos seus sonhos. Qual o sonho, meu irmão, tem brotado, minha irmã, no teu coração? Qual é o sonho que você tem gerado, que tem crescido dentro de você? É uma nova profissão? É um novo chamado? É um novo negócio que você quer empreender? E qual tem sido a tua atitude diante desse sonho? Sonhar é muito bom. Sonhar é bom demais. E custa mesmo. Para sonhar e para não sonhar. Mas o que faz a diferença é o que você tem feito com este sonho, por este sonho e para este sonho. E aqui, quando a gente vê que realmente o comportamento ali que vinha acontecendo entre Josué e Caleb era de cansaço, era de abatimento. Era de quem eu já vivi tanta coisa até aqui. E de repente, Caleb pensa o seguinte, eu tenho uma filha. E o nome dela é Axa. Vocês acham que realmente Caleb não poderia conquistar aquela terra? Poderia. Se tinha alguém que sabia o poder de que Deus tinha através da vida dele, era Caleb. Só que Caleb era pai de Axa e procurava para Axa um esposo. Eis que ele falou, bom, conquistar aquela terra, eu sei que eu vou conquistar. Porque Deus tinha dito para ele, essa é a tua promessa. Hebrom é a tua terra, Marlena. Eu vou te dar essa promessa. Ele confiava no Deus dele. Ele deixou a promessa, a luta, a guerra, a conquista de lado e falou, eu preciso resolver a questão da minha filha. Eu preciso achar um marido para minha filha. E ali Caleb foi muito esperto e falou o seguinte, eu quero um homem, eu quero um marido à altura da minha filha. E que altura? De que jeito? O que você está falando, Flávio? Eu quero alguém tão guerreiro e que leve a minha geração na mesma puxada que eu tenho de conquista. E ali ele lança um desafio de que aquele que conquistasse Kiriat Safé teria a mão de Axa. Óbvio, surgem vários pretendentes, entre eles Otniel.
Otiniel era sobrinho de Calebe. Ele precisava de Otiniel para conquistar a terra? Não. Ele fazia parte daqueles 12 espias que sabia que a terra ia ser dele, com ou sem gigantes na terra. Porque Deus era com ele. A tua promessa, o teu sonho, o teu florescer vai ser teu, com ou sem gigante, porque Deus é com você. E naquele momento, Otiniel vai, conquista a terra e volta. Doutor Calebe, cadê a minha bênção? Cadê a minha esposa? E recebe Axa e casa com Axa. E aqui começa o nosso estudo. É sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre qual foi e qual deve ser a nossa atitude. Está em Josué 15, 19. A história não é sobre Calebe, é sobre a descendência de Calebe. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: o que você quer? Pai, eu quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Toda dificuldade, ela vem acompanhada de uma oportunidade. Calebe tinha essa filha, Axa era filha, ela sabia de quem era ela filha. Se você prestar atenção nesse versículo, a conversa de Axa com Otoniel é o seguinte: vai lá e pede para o meu pai. Vai lá quem? Otoniel. Otoniel era o que mesmo de Calebe? Sobrinho. Sobrinho é filho? Não, sobrinho não é filho, gente. Sobrinho não é filho. A gente ama, eu amo como filho, mas não é filho. Quem era filha e, consequentemente, tinha poder de filha, era Axa. Ela fala para Otoniel pedir, mas quem pratica a atitude de assumir a posição de filha é quem era filha. Então Axa vai e chega para o pai dela e pede que o pai dê as fontes, porque a terra era seca. Qual foi a atitude dela? Ela viu que ela recebeu uma terra seca e falou: opa, aqui tem uma oportunidade. Porque a oportunidade ela só aparece para quem está atento. Quem está ligado com Deus enxerga a oportunidade assim que ela aparece. Porque toda dificuldade, ela vem escondida em uma oportunidade. Você talvez esteja vivendo hoje um dos períodos mais difíceis da sua vida. A pandemia mexeu com tudo e com todos. Para alguns, os negócios foram altamente impactados. Para outros, justamente na pandemia, foram quando novas oportunidades de negócio também surgiram. A maioria foge da dificuldade. Lógico, ninguém quer viver nada que é difícil. E quem foge da dificuldade vive se lamentando de nunca ter vivido uma oportunidade na sua vida. A gente espera muitas vezes, meus queridos e minhas queridas, que a oportunidade de Deus venha para nós como um embrulho lindo, num papel dourado, aquele laço perfeito. Mas muitas vezes a oportunidade de Deus para a sua vida e para a minha vida, ela vai vir como uma época de crise. Ela vai vir como uma muralha de Jericó. Ela vai vir como um mar vermelho. Por quê? Porque a nossa atitude diante da dificuldade é que abre as portas, rompe o véu para que Deus possa agir na sua vida. Deus não age na nossa vida se nós não tivermos atitude diante dele.
Deus espera de mim e de você atitude, meu irmão. O que você acha que é fé? Fé é atitude, você decide crer, mesmo antes de ver ou de viver. Primeiro eu decido que eu creio, e aí eu passo a viver o que Deus tem para a minha vida. Amém? Quando a gente olha aqui para essa mensagem, não olhe para Criat Safé, olhe para a oportunidade atrás de Criat Safé. Ele vai lá, ele toma a cidade, ele conquista a cidade e ele volta para casar com Axa. E eles vão morar onde? Na terra seca. A terra é seca, mas se eu conquistei, eu tomo posse de verdade e não rejeito aquilo que eu lutei. Ele conquistou por aquela terra. E foi essa terra que ele e Axa ganharam como herança. Axa olha para Otoniel e diz: mas eu quero a terra seca. Mas eu sei que o meu pai, na terra seca, tem muito mais para me dar. E ela vai justamente ao pai e pede: pai, dá-me uma bênção. A terra é seca. A terra que o Senhor me deu não tem água. Qual foi a palavra mágica que a Axa usa aqui? Pai. Ela sabia para quem ela estava pedindo a bênção na terra seca. Para quem você tem pedido a bênção na tua terra seca? A gente às vezes pede para o chefe, pede para o colega, pede para a mãe, pede para a tia. Só esquece de pedir para o nosso pai, que nós temos direito por herança. Você é valente, você é forte, você é guerreiro. Mas talvez hoje a tua força para conquistar esteja minada. Volte os teus olhos para Deus nessa manhã. Coloque os teus sonhos diante dele. Axa entendeu de quem era ela filha, de quem ela era filha e o que ela poderia pedir. Filho sabe o pai que tem. Axa não chegou dizendo: pai, será que você tem uma fontezinha para me dar? Porque olha só, aquela terra que Otoniel conquistou, ela é seca. Não. Axa já chegou dizendo: pai, dá-me uma fonte. E ele não deu só uma não, tá? Ele deu a fonte inferior e ele deu a fonte superior. Isso é Deus na sua vida. Deus não te dá só uma fonte. Deus te dá a provisão de todas as formas. Se você que está me escutando hoje na sua casa e você tem pedido a Deus uma provisão sobrenatural, se posicione hoje nessa manhã diante de Deus. Peça a fonte de Deus sobre a tua terra seca. Não abandone a terra seca que Deus te deu, meu irmão. Deus não fez lá e ela deixou a terra seca para trás. A terra está seca sim. Mas Deus é o Deus dono da fonte. E com fontes superiores e fontes inferiores, essa terra que é seca virou o deserto que floresceu. Vocês entendem isso? Agarra a tua dificuldade hoje. Transforma a tua dificuldade em oportunidade. Porque a terra é seca, mas ela não vai permanecer seca. Porque Deus tem fontes sobrenaturais sobre a tua vida. Viva a fonte de Deus hoje nessa manhã. O que é a sua terra seca hoje? A sua vida, os seus sonhos, a sua família. Você não deslancha profissionalmente? Ela não pediu outra terra, gente. Às vezes a gente luta tanto por um trabalho, luta tanto por uma posição, ou por um novo negócio que a gente pediu. E quando a gente conquista... Só um minutinho. E quando a gente conquista,
e começa a viver as dificuldades, porque tudo vai ter dificuldade. A nossa vida é assim, ó. E ela só deixa de ser assim e passa a ser assim quando? Quando a gente morre. Faz parte viver altos e baixos. Não faz parte viver na terra seca. Mas viver altos e baixos na terra seca faz parte. Então, se hoje você quer ver florescer, tome uma atitude diante de Deus. Jesus disse: tudo aquilo que pedides ao Pai. Ele não falou: meus irmãos, tudo aquilo que pedirdes ao Criador, ao Onipotente, ao Soberano. Poderia, certo? Deus é tudo isso. Deus é tudo isso. Mas tudo aquilo que pedirdes ao Pai. Você tem um Pai. E este Pai transforma as suas dificuldades em oportunidades diante da sua vida. Se essa história hoje se assemelha de alguma forma à sua realidade, você entende que Deus tem derramado sobre a sua vida talentos. Peça ao Pai que as fontes de água jorrem, que Ele lhe dê novas estratégias, novas habilidades, que Ele aumente a sua concentração, a sua sabedoria, a sua disciplina em conquistar. Mas não desista da terra que Deus te deu. O que Ele está dizendo aqui é: peça fontes de água. Em Tiago 4:2, a Bíblia diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Nós não sabemos pedir. E o que eu quero nessa manhã dividir com vocês é que nós temos que pedir a Deus além do que nós estamos enxergando ou vivendo. A gente tem que pedir a Deus além da terra seca. Deus nos chama nessa manhã a caminhar além das nossas circunstâncias, além daquilo que eu vejo na minha terra. Por quê? Porque quando você é aquilo que Deus te chamou para ser, há uma autoridade sobre a sua vida. Quando você caminha na sua identidade que Deus criou, há uma autoridade na sua vida. Não importa se é simples, não importa se é pouco ou até mesmo seco. Deus vai te dar autoridade aonde você está. Axa sabia da legitimidade dela enquanto filha. Era ela que podia pedir e não Otoniel. Ela até pensou que Otoniel podia ir lá, vai lá, fala com meu pai. Mas quem desce do jumento, quem toma a atitude e o lugar de filha, é quem tinha legitimidade como filha. Quando nós nos alinhamos, meus irmãos, com o céu, com aquilo que Deus tem para nós, Deus começa a mover e fazer algo real acontecer na nossa vida. Não importa se você já passou por frustrações, por planos que deram errado, por posições de trabalho que não te honraram, por negócios que você teve que fechar. Muita gente passou por isso e passa por isso. Mas o que muda é como nós nos posicionamos. Deus é um Deus de virada. Ele é o olheiro e a gente está na mão desse olheiro. E Ele hoje fala comigo e com você sobre qual tem sido a tua atitude. Se você quer fazer parte dessas viradas do Espírito Santo na sua vida, assuma o lugar que Deus tem te chamado. Muita gente, eu percebo,
amarrada, fechada, entristecida nas tentativas de crescimento profissional, de deslanchar. E ficam só ali observando, fulano, dá tão certo o negócio para ele. Ou olha para o outro lado, olha como é que o Beltrano está prosperando. Você fica acompanhando o sucesso do outro e deixa de viver o que Deus tem preparado para a sua vida. Como eu falei, a experiência que a gente viveu nesses últimos 15 meses tem sido experiências difíceis, muitas vezes. Mas a diferença é como você vai lidar com essa dificuldade. E eu queria ler hoje, nesse momento final da palavra, o versículo que está em Mateus 25, 14 e 18, que fala sobre os talentos. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. E também será como o homem que ao sair... acho que eu estou lendo de novo, desculpa. Quando a gente olha essa palavra, a gente entende que as atitudes transformam a nossa vida. O final desse capítulo, dá vontade até a gente rasgar essa parte da Bíblia de tão dura que ela é. Porque ele foi e mandou que esse último servo fosse expulso da presença dele. Qual tem sido a tua atitude em relação aos talentos que Deus tem te dado? Você tem dobrado e prosperado os talentos de Deus na tua vida? Ou você tem enterrado o teu talento com medo do que possa acontecer? Muito a gente fala a respeito de mudança e de transformação, mas a maioria das mudanças e transformações que você observa na vida das pessoas, que você contempla na vida de quem está do seu lado, fala sobre o comportamento, fala sobre a atitude, não sobre a quantidade, o que. Não foi sobre a quantidade de talentos, mas foi sobre a atitude do que cada servo fez com o seu talento. E aqui, quanto de mim e de você, cada um de nós hoje, nós temos colocado o cuidado dos nossos talentos na mão de Deus? O que você tem feito com seus talentos? Deus está preocupado com a minha estrutura e com a tua estrutura, porque Deus se preocupa com os nossos fundamentos. Fundamento para Deus é algo extremamente importante. Por quê? Porque Ele usa o nosso fundamento. Ele não vai fazer algo novo e não vai usar um odre velho. Ele usa odres novos para gerar vinho novo. Que nessa manhã você coloque diante do teu Pai e peça: Senhor, que eu tenha um odre novo, para que venha um vinho novo sobre a nossa vida, sobre a minha vida nessa manhã. E eu queria terminar dizendo e compartilhando com vocês algo muito forte. Quando a Lília me chamou para fazer esse estudo da jornada, e de falar de mãos à obra, de chamado, de estar pronto, de levar as mulheres a assumirem um lugar dentro da igreja e fora da igreja também. Porque às vezes, gente, pregar para a igreja é fácil. Pregar para quem já sentou no banquinho é fácil. Ser luz aonde eu estou, falar de Jesus no meio da selva, pode ser o teu chamado, é o meu. Não é mais fácil, nem mais difícil. É o meu chamado, é o seu chamado.
E quando ela falou, eu gostaria que você falasse disso para as mulheres, eu falei, amém, vou me preparar para isso. Nunca tinha feito, né? Mas eu vou me preparar para isso. E durante aquela semana, e como a gente recua quando Deus vai colocando os talentos na nossa mão, eu recebi um contato de uma pessoa no LinkedIn, que é uma rede social corporativa, e essa pessoa me pedindo uma reunião. Era alguém que eu conhecia há uns 15 anos atrás, mas que eu perdi o contato. Alguém muito bem sucedido no universo dele. E ele falou, queria falar com você e tal, me passa o teu telefone. Eu passei o telefone para ele e ele falou o seguinte, Flávia, eu queria muito te fazer um convite. Eu venho te observando, observo a sua carreira, por onde você já passou, o que você desenvolveu, blá, blá, blá. E eu gostaria que você fosse mentora de uma pessoa que a gente está promovendo aqui na empresa para um cargo de diretoria. Você aceita? E na hora eu aceitei, porque eu adoro isso. É o que eu venho fazendo. Óbvio que eu tenho um outro chamado, eu sou publicitária, eu cuido de marketing. Mas você lida com pessoas, eu tenho times. E faz parte do meu dia a dia treinar e capacitar pessoas a chegarem aonde eu cheguei e assumir as minhas posições. E ali eu falei, claro, com todo prazer. Maravilha, está aceito, você tem o meu aceito. Maravilha. Marcamos uma reunião na semana seguinte com essa pessoa que seria a mentee, né, como a gente fala, eu seria a mentora, ela seria a minha mentorada, e ele trouxe a diretora de recursos humanos. E ali eu fiquei conversando, fizemos uma reunião, né, um call, marcamos todos os passos, a etapa, quanto tempo duraria. Quando terminou, a diretora de RH falou assim, então bacana, Flávia, agora eu espero que você me mande a proposta e o seu valor. Aí eu falei, claro. Desliguei o call, falei, valor? Mas eu não vou cobrar por isso. Como é que eu vou cobrar por algo que eu nunca fiz de maneira estruturada, técnica, oficial? E ali eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí Deus me chamou, que eu falei que eu não gosto de andar na banguela com Deus, né? Aí Deus me chamou e falou assim, peraí, do que você vai pregar para as mulheres mesmo? Do que você vai pregar para elas? Não é sobre ousadia, não é sobre atitude. Se a terra é seca e eu estou te dando uma fonte, por que não? É uma nova fonte que eu venho trazendo na sua vida. E eu falei, Senhor, mas eu não posso, por isso não, você pode, você deve e você vai cobrar. Você tem a competência técnica para isso. E eu estou te dando nas suas mãos de bandeja. E eu falei, não sei nem quanto eu vou cobrar, qual é o valor. E aí eu fui atrás para entender os valores. Resumo da ópera. O valor que eu mandei foi assim, ok, fechado. Não teve uma discussão. O que você tem feito, meu amado? Levanta hoje e toma posse da tua terra seca. Porque Deus, além de florescer na sua terra seca, Ele quer te dar novas fontes. Amém? Receba nessa manhã novas fontes sobre a tua vida. Não saia da terra seca, porque Deus transforma a tua terra seca em deserto que floresce. Amém? E eu queria que o Herma viesse orar por nós. Gente, em tempos de pandemia, o que o inimigo tem feito na tua vida é colocado medo no teu coração. Medo, angústia, desespero. E toda essa palavra que a Flávia trouxe aqui, que são atitudes que transformam, a primeira atitude que você tem que ter na tua vida, num mundo que tem facilidades aí para você ter conteúdos e buscar formas e mais formas, que eu digo assim pro pessoal lá na célula, né? Você busca tudo, mas você não busca o dono de tudo. Então você às vezes vai ouvir um coaching, você vai fazer um curso de MBA, você lê livros de autoajuda, né? E você busca tudo, mas não busca o dono de tudo. E o medo tem trazido a você até
de aceitar Jesus como teu Salvador, que é a primeira atitude que você tem para começar uma transformação. Então você veio buscar uma resposta aqui hoje de transformação. A primeira coisa que você tem que fazer na tua vida, para a resposta que você está buscando, da oração que você tem colocado o teu joelho no chão, de pedir para o teu filho largar as drogas, para o seu marido voltar para você, para a sua esposa voltar para você ter um negócio bem sucedido. Você olha o Instagram das pessoas e tudo é bonito, tudo é fácil, tudo é lindo, tudo é brilhante, tudo é, olha só. Mas na verdade às vezes é tudo uma mentira. E a grande verdade é Jesus Cristo que morreu na cruz por você. Ressuscitou no terceiro dia, levou as suas enfermidades, as suas dores, os teus anseios, a tua tristeza. Tudo isso que você tem pedido no teu coração, Deus vai responder. Mas a primeira atitude que você tem que ter é aceitar Jesus como teu Salvador, teu único Salvador. E tirar esse medo do teu coração. Eu queria que você se levantasse agora. Eu vou fazer uma oração. E eu queria, de verdade mesmo, sem medo, que você tirasse esse medo do teu coração agora e você aceitasse Jesus como teu Salvador. As pessoas têm até medo de aceitar Jesus como Salvador. Medo de entregar a vida e falar assim, eu sou pecador, eu tenho um pecadinho de estimação. A minha vida vai mudar, eu não vou poder fazer tal coisa. Mas Deus, Ele quer o teu coração como o de Davi, que agradava a Deus. O que era o coração que agradava a Deus em Davi? Que Davi, por mais que ele tinha feito tudo que ele fez, ele entregava o coração dele para Deus, na mão dele, e falava assim, Senhor, esquadrinha o meu coração. Olha aqui o que tem de errado aqui e faz eu continuar. Faz eu ter uma atitude de rei como ele foi. Então, coloca agora o teu coração diante do altar do Senhor e declara com a tua boca agora Jesus Cristo como teu único Salvador. Se você quer aceitar Jesus como o único Salvador da tua vida, levante a mão. Sem medo, não tenha medo. Quem mais gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Pode ficar com a mão levantada, por favor. Vem aqui até a frente e a gente vai fazer uma oração. Pode vir sem medo. A gente só vai fazer uma oração, a gente não vai pedir nada para você. Pelo contrário, a partir do momento que você aceita Jesus como o seu Salvador, na tua vida, Jesus vai caminhar com você até onde você quer. Para o resto da tua vida aqui na terra e no céu. Porque Deus é Pai e Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe daquilo que você precisa. Senhor Deus, meu Pai, está aqui os teus filhos, Senhor Jesus Cristo, entregando o coração deles para o teu reino, Senhor Deus. O Senhor morreu na cruz por eles, levou todo o sofrimento, todo o vício, Senhor Deus, todo o medo. Pai, o Senhor me mostra a solidão, Senhor Jesus Cristo. O Senhor me mostra as pessoas correndo de lá para cá, em tudo quanto é canto, mas não tem resposta, se sente frias. É como Josué, que lutou, estava cansado, mas ele foi até o fim, Senhor Deus. Que o Senhor derrame, Pai, vigor espiritual, Senhor Jesus Cristo. Renovo espiritual para essas vidas, ó Senhor Deus. E eu te peço que o Senhor escreva, Senhor Jesus Cristo, o nome dessas vidas no livro da vida, Senhor Deus. Senhor Deus, toma conta. E eu peço que vocês que estão aqui na frente, que vocês possam repetir a seguinte oração. Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Aceita a minha vida, Senhor Deus. Como eu sou, do jeito que eu estou, Senhor Deus. Escreve, Senhor Deus, o meu nome no livro da vida, e eu te aceito como único e Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Não sei se os diáconos estão fazendo alguma oração, que vocês podem acompanhar, que eles vão fazer mais uma oração para vocês. Quem? Você que está na internet aí, você quiser aceitar Jesus também como seu Salvador, é só você, onde você estiver agora, na tua casa, onde qualquer canto do mundo aí que você estiver, que você possa dobrar o teu joelho, abaixar a tua cabeça, e que Deus vai tocar a tua vida agora. Eu tenho certeza que você vai sentir o poder do Espírito Santo,
Em nome de Jesus, Ele vai tocar a tua vida aí onde você está. Senhor Deus, onde essa vida estiver agora, Senhor Deus. Triste, Senhor Deus, angustiada, Senhor Deus. Muitas vezes tentando tirar a vida, Senhor Deus, sem esperança. Que o Senhor venha invadir a casa dela agora, onde ela estiver, Senhor Deus. E tocar o coração, Senhor Deus. Abençoar a mente, o espírito, encher da esperança, Senhor Deus. Que ela possa te aceitar agora, Senhor Jesus. E que o Senhor aceite ela, Senhor Jesus Cristo, da forma como estiver. Aceita Jesus agora como teu único e salvador da tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada, viu? Cheio da graça do Senhor. Cheio das boas novas do Senhor na vida de vocês. Buscando Deus em primeiro lugar. E aceitando a Jesus como seu Salvador, que é a primeira atitude para ter tudo o que você quer na tua vida. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém?